Sejam bem-vindos. Hoje vamos revelar a descoberta impressionante da tumba original de Moisés, que não foi encontrada por um arqueólogo, mas por um enfermeiro anestesista americano, chamado Ron Wyatt. Esse não foi o primeiro achado incrível dele. O que exatamente Ron Wyatt encontrou e como ele conseguiu desenterrar um segredo que estava escondido por mais de 2000 anos? Acompanhe-nos para descobrir. Número 1. O túmulo perdido de Moisés. Durante séculos, arqueólogos, cientistas e investigadores profissionais tentaram, sem sucesso, encontrar a tumba de Moisés. Moisés, a figura lendária que guiou os israelitas para fora do Egito e recebeu os 10 mandamentos. Ele tinha um lugar de sepultamento secreto, do qual ninguém sabia nada. Por isso, quando Ron Wyatt afirmou tê-la encontrado, o mundo ficou atônito. A afirmação de Wyatt sobre a tumba de Moisés se concentra no Monte Nebo, na Jordânia. Segundo a Bíblia, Moisés foi o único que se encontrou com a tumba de Moisés. Subiu ao Monte Nebo para ver a terra prometida antes de morrer. O local exato do sepultamento nunca é detalhado nas escrituras, apenas que estava na terra de Moab, em frente a Bédico. Ron Wyatt acreditou ter localizado esse lugar elusivo perto do Monte Nebo. E o interessante é que, ao contrário de muitas de suas outras descobertas, ele apresentou algumas provas, mas não foram suficientes para satisfazer os padrões da arqueologia profissional. A metodologia de Wyatt não era exatamente a correta. Os arqueólogos profissionais têm uma abordagem sistemática, fazem escavações cuidadosas, mantêm registros detalhados e utilizam ferramentas científicas avançadas. Wyatt, por outro lado, tinha um estilo menos convencional. Isso provocou ceticismo e críticas por parte da comunidade arqueológica, que apontou que suas provas muitas vezes eram incompletas ou não verificáveis por outros. Apesar dessas críticas, as afirmações de Wyatt parecem ter captado a atenção que ele precisava. A afirmação dele de que Moisés foi enterrado perto do Monte Nebo coincide com os relatos bíblicos. Embora sua prova não seja sólida, ele apresentou artefatos e descrições do local que surpreenderam tanto crentes quanto céticos. Agora, por que as pessoas acreditam que Moisés está enterrado perto do Monte Nebo? Olha, o Monte Nebo está localizado na atual Jordânia. Tem uma grande importância bíblica. É o lugar onde Moisés viu a terra prometida e onde supostamente morreu. Segundo a tradição bíblica, o lugar de sepultamento de Moisés fica em algum lugar nesta montanha ou perto dela. Então, não foi uma suposição de Wyatt nem nada do tipo. Na verdade, ele estava seguindo a Bíblia. A terra de Moab que é mencionada na Bíblia está nesta região, o que torna o Monte Nebo um lugar plausível para sua tumba. A exploração dessa área por Wyatt o levou a afirmar que havia encontrado a tumba de Moisés. No entanto, sem mapas detalhados, fotografias ou validação científica, a descoberta dele continua sendo controversa. Os arqueólogos profissionais exigem provas claras e verificáveis, algo que faltava nas descobertas de Wyatt. E você sabia que Ron Wyatt não é o único que afirmou ter encontrado a tumba de Moisés? Outra afirmação vem de José Gates, um arqueólogo que tem seu próprio programa de televisão. Expedição Desconhecida. Em um episódio de 2022, Gates e sua equipe seguiram os passos de Moisés desde o Monte Sinai até o deserto israelense, na esperança de encontrar sua tumba. A viagem deles os levou até o Mar da Galileia, onde especularam que a tumba de Moisés poderia estar submersa sob a água. Essa teoria sugere que, com o tempo, a elevação do nível do mar poderia ter coberto a tumba. Mas o grupo não encontrou nada. O mistério do local de sepultamento de Moisés não se limita a essas afirmações modernas. Ao longo da história, diversas tradições religiosas e locais apontaram diferentes lugares na tradição judaica. Os textos medievais sugerem que a tumba de Moisés está no Monte Nebo. No entanto, esses se baseiam em escritos religiosos, não em evidências arqueológicas.
No Egito, alguns moradores acreditam que Moisés foi enterrado no Monte Sinai, onde recebeu os 10 mandamentos. Outros lugares do Vale do Jordão e perto de Jericó, em Israel, também afirmam ser o local de descanso final de Moisés. Outra afirmação vem do falecido rabino Menachem Schneerson, um respeitado líder judeu. Na década de 1980, supostamente ele visitou a tumba de Moisés durante uma viagem ao Egito. Seus seguidores ficaram fascinados, mas, assim como Wyatt, Schneerson forneceu poucas provas concretas. No entanto, a afirmação dele coincidiu com as tradições judaicas medievais sobre a localização das tumbas no Monte Nebo, o que torna sua história um pouco mais crível. As tradições locais de todo o Oriente Médio, desde o Egito até a Jordânia e Israel, têm suas próprias versões de onde Moisés foi enterrado. Essas histórias foram transmitidas de geração em geração e estão profundamente enraizadas no tecido cultural e religioso dessas regiões. Na Jordânia, as comunidades até construíram santuários em lugares que acreditam estar ligados a Moisés. Em Israel, vários locais perto de Jericó e Nablus afirmam ser o lugar de sepultamento de Moisés. Um local perto de Jericó é particularmente importante porque a Bíblia menciona que Moisés morreu nesta região. Apesar dessas afirmações, há poucas evidências arqueológicas que as sustentem de forma definitiva. Não nos surpreende que nenhum deles tenha conseguido apresentar provas sólidas da tumba de Moisés. Verificar a localização exata da tumba de Moisés não é uma tarefa fácil. O relato bíblico é vago e a paisagem em mudança ao longo dos milênios complica as coisas. Não temos muitos registros históricos confiáveis, o que torna ainda mais difícil confirmar um local específico. Os arqueólogos profissionais precisam de provas concretas, como artefatos, evidências científicas e documentação precisa, para autenticar uma descoberta tão significativa. Mas Wyatt não trouxe nada. Embora alguns entusiastas achem fascinantes suas descobertas, a comunidade científica se mostra cética em relação a isso. O mesmo acontece com outras afirmações, como as de José Gates e o rabino Schneerson. Sem provas sólidas, essas afirmações são apenas histórias e nada mais. Além da tumba perdida de Moisés, o que mais Wyatt afirma ter descoberto? O Monte Sinai. O Monte Sinai é outra coisa que Wyatt afirma ter descoberto. O Monte Sinai é, na verdade, a montanha lendária onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Segundo a Bíblia, a maioria das pessoas acredita que o Monte Sinai está na península do Sinai. Mas Ron Wyatt tinha uma ideia diferente. Ele achava que o verdadeiro Monte Sinai estava na Arábia Saudita, em um lugar chamado Jebel al-Laus. E Wyatt não se limitou a fazer uma suposição. Wyatt fez uma exploração e pesquisa sérias na área para buscar pistas que coincidissem com a história bíblica de Moisés. Uma das coisas que ele encontrou foi uma grande rocha partida perto de Jebel Aulas. Wyatt acreditava que essa rocha era a que Moisés bateu para obter água para os israelitas durante sua viagem pelo deserto. Mas isso não é tudo que Wyatt encontrou. Ele apontou outras características da área, como formações rochosas e vales, que acreditava que coincidiam com as descrições da Bíblia. Ele achou que esses elementos coincidiam perfeitamente com a história de Moisés, guiando os israelitas pelo deserto. E aqui também havia um pequeno obstáculo para a fama de Wyatt. As afirmações dele não foram verificadas cientificamente. Embora ele tenha tirado muitas fotos e vídeos para apoiar sua teoria, suas descobertas não foram analisadas de forma independente por arqueólogos ou geólogos. Por isso, muitos acadêmicos e especialistas não apoiam suas afirmações. Argumentam que a localização tradicional do Monte Sinai na Península do Sinai tem uma longa história e tradição religiosa. E não há provas sólidas suficientes para transferi-lo para a Arábia Saudita. Os críticos dizem que sem uma análise científica adequada, não se pode confiar plenamente nas descobertas de Wyatt.
Acreditam que o local tradicional da península do Sinai ainda é o lugar mais provável para o Monte Sinai, porque é reconhecido há séculos como o Monte Sinai. O iate afirma ter descoberto algo que surpreendeu até mesmo os não-crentes. E dessa vez ele realmente tem algum tipo de prova. O que é então? Número 2. Arca de Noé. Essa é a segunda afirmação mais fascinante de Wiat, depois da tumba perdida de Moisés, encontrando-a. Arca de Noé. Segundo a Bíblia, a Arca de Noé foi o barco que salvou Noé, sua família e casais de todas as espécies animais de um grande dilúvio. Para muitos, a história da Arca de Noé é uma história de vida, é uma história de fé e sobrevivência. Mas para Ron Wiat, era um quebra-cabeça da vida real que ele queria resolver. É uma história de fé e sobrevivência. Mas para Ron Wiat, era um quebra-cabeça da vida real que ele queria resolver. Ron Wiat não era um buscador comum e qualquer um que não tivesse as credenciais habituais de seus colegas. Ele se apoiava muito em sua interpretação dos textos bíblicos para guiar suas explorações. Seu objetivo eram as montanhas de Arara na Turquia, onde muitos acreditam que a Bíblia sugere que a Arca de Noé pousou. Diferente de outros que sugeriram com cautela possíveis lugares, Wiat se jogou de cabeça. Afirmou que tinha encontrado a localização real da arca. Sabendo que precisava de algo mais do que sua palavra para convencer os outros, Wiat recrutou algumas personalidades notáveis para sua missão. Ele se aproximou do coronel James Irving, um ex-astronauta, e do Dr. John Moisés, um cientista conhecido por seu trabalho nos 3 círculos criacionistas. Ambos visitaram o local com Wiat, mas eles não se convenceram. Wiat continuou com seus esforços e em 1985 se uniu a David Farsal, um ex-oficial da Marinha Mercante, e ao Dr. John Baumgartner, um geofísico. No começo, a colaboração parecia promissora enquanto eles exploravam o lugar juntos. No entanto, com o tempo surgiram desavenças, e tanto Farsal quanto Baumgartner acabaram se afastando de Wiat. Ambos expressaram dúvidas sobre a validade das descobertas. Depois disso, o Dr. A aliança Robert se associou ao Wiat em 1990. Depois de visitar o lugar, Robert se convenceu de que as afirmações de Wiat tinham algo de verdade. Fundo CIRT, uma organização dedicada a apoiar uma escavação mais estruturada. Em 1991, Wiat, Roberts e outras 3 pessoas foram sequestrados por guerrilheiros curdos durante uma expedição. Apesar desse perigoso revés, eles conseguiram escapar e continuaram com seus esforços de promoção, que até incluíram aparições na televisão nacional. Wiat soube como capturar a imaginação do público. Ele e Roberts usaram a mídia e produziram vídeos e folhetos que documentavam suas descobertas e teorias. Esses materiais foram amplamente distribuídos, especialmente entre as comunidades cristãs. Entusiasmados com a possível descoberta de um artefato bíblico, os esforços da dupla geraram um interesse e um debate significativos, atraindo tanto apoiadores quanto críticos. No entanto, à medida que o entusiasmo aumentava, o escrutínio também crescia. Os especialistas e os céticos questionaram os métodos e as conclusões tiradas por Wiat e sua equipe. Mas, qual foi exatamente o método de Wiat? Para encontrar a arca, ele usou a interpretação das leituras do detector de metais. Wiat afirmou que essas leituras confirmaram a presença de uma grande estrutura rica em metais debaixo da terra, o que sugere que era a estrutura da Arca de Noé. Os críticos argumentaram que esses sinais poderiam ser explicados por formações geológicas naturais, como as rochas basálticas ricas em ferro, que são comuns em áreas vulcânicas como Arara. Quando Ron Wiat afirmou ter encontrado a Arca de Noé nas montanhas da Turquia, ele sustentou suas alegações com o que descreveu como evidências de estudos com detectores de metais, que são comuns em áreas vulcânicas como Arara. Quando Ron Wiat afirmou ter encontrado a Arca de Noé nas montanhas da Turquia, ele sustentou suas alegações com o que descreveu como evidências de estudos com detectores de metais. Esses estudos supostamente revelaram padrões de pontos quentes de metal que, segundo Wiat, delineavam os restos da antiga embarcação.
O método de Wyatt envolveu o uso de detectores de metais padrão, do tipo que se pode ver alguém usando na praia. Esses detectores têm uma cabeça de detecção em forma de disco unida a um cabo longo, projetado para identificar objetos metálicos até aproximadamente 1 metro de profundidade. Em sua exploração, Wyatt relatou ter descoberto uma série de pontos quentes, que são áreas com alto teor de ferro. Ele afirmou que essas áreas estão alinhadas em um padrão regular de linhas, que correm tanto ao longo quanto na largura da estrutura proposta da arca. Segundo ele, essas linhas formavam uma estrutura em forma de grade que coincidia com as dimensões da Arca de Noé, conforme descrito nos textos bíblicos. Wyatt levantou um ponto forte ao sugerir não apenas a presença de uma estrutura enterrada, mas também sua origem antropogênica. No entanto, essas descobertas rapidamente se tornaram tema de intenso debate. Os críticos apontaram problemas na metodologia de Wyatt. Pesquisas adicionais não replicaram resultados. Por um lado, inquéritos adicionais realizados por outros com equipamento semelhante não replicaram os resultados do Wyatt. Essas investigações posteriores também encontraram pontos quentes, mas pareciam estar dispersos aleatoriamente, sem nenhum padrão discernível ou disposição regular. Essa discrepância levou os céticos a sugerir que os pontos quentes detectados por Wyatt poderiam não ser restos da Arca de Noé de jeito nenhum. Em vez disso, propuseram que essas leituras poderiam ser atribuídas a rochas de basalto, que é uma rocha vulcânica comum na área e que se sabe que contém óxidos de ferro. Essas rochas costumam estar distribuídas de forma aleatória no material do fluxo de lama que cerca o local e se sabe que provocam reações nos detectores de metais devido ao seu conteúdo de ferro. A confiabilidade dos detectores de metais em prospecções arqueológicas, especialmente em áreas vulcânicas, é limitada por vários fatores. Os instrumentos são projetados para detectar metais, mas não fornecem informações sobre a origem, a idade ou o contexto do metal detectado. A presença dessas rochas que contêm metais pode facilmente levar a falsos positivos, ou seja, podem indicar a presença de metal onde não há nenhum artefato culturalmente significativo. A situação se complicou ainda mais quando a Wyatt e sua equipe foi proibido de realizar explorações mais exaustivas. Em 1986, durante uma inspeção rápida inicial sem permissão, Wyatt e seu parceiro David Fassel fizeram várias passagens com um scanner de radar sobre o que Wyatt afirmou ser a proa da arca. Os resultados dessa breve investigação foram posteriormente compartilhados com o Dr. William Shea e outros para que os analisassem mais a fundo. Eles tinham planos de realizar uma investigação mais aprofundada, mas as restrições locais impostas pela polícia e pelas forças militares impediram que Wyatt, Fassel e sua equipe voltassem com um scanner de radar. Isso dificulta a capacidade deles de fazer uma investigação minuciosa do local. Ainda assim, Wyatt e seu novo sócio, o Dr. A Aliança Roberts continuou promovendo suas descobertas. Eles publicaram diagramas da formação em forma de navio e etiquetaram várias características que, segundo afirmavam, eram partes da arca, como divisórias e bordas. Estas afirmações são apoiadas por dados limitados de varreduras de radar de 1986. Esses escaneamentos foram realizados por Tom Fenner da Geophysical Survey System, Inc., que supostamente revisou e confirmou que há uma estrutura artificial embaixo. No entanto, a comunidade científica ainda não está convencida. Depois da suposta descoberta da Arca de Noé, Wyatt afirma ter encontrado outra coisa fascinante. Adivinhe o que é. Número 3. A Arca da Aliança. Wyatt afirma ter descoberto a Arca da Aliança. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a Arca da Aliança. Dizem que esse antigo cofre contém as tábuas de pedra dos 10 Mandamentos. É uma das relíquias mais procuradas da história. Segundo a Bíblia, a arca era guardada no Santo dos Santos do Templo de Jerusalém. Desapareceu depois que os babilônios saquearam o templo no ano 586 a.C., e seu paradeiro tem sido um mistério desde então. A.C.
e seu paradeiro tem sido um mistério desde então. Muitos tentaram encontrá-la. Há teorias que a situam em todos os lugares, desde a Etiópia até uma câmara secreta embaixo do Monte do Templo. Ron Wyatt também tinha suas próprias teorias sobre a arca. No início dos anos 80, Wyatt anunciou que havia encontrado a lendária Arca da Aliança embaixo do Monte do Templo de Jerusalém. O Monte do Templo é venerado por judeus, cristãos e muçulmanos. De acordo com Wyatt, a arca estava supostamente escondida lá. Wyatt disse que navegou por um sistema de cavernas e se deparou com uma câmara secreta. Dentro, ele não só encontrou a arca, descrita como um cofre dourado com figuras angelicais em cima, mas também a mesa dos pães da proposição. Wyatt afirmou que esse artefato de séculos de antiguidade estava em perfeito estado. Segundo ele, a arca parecia exatamente como está descrita na Bíblia, com madeira, ouro e figuras de querubins em cima. Ele até afirmou que, depois de milhares de anos, a arca ainda estava em boas condições. Ele mencionou que tinha tirado algumas fotos dessa descoberta do milênio, mas, infelizmente, essas fotos ficaram claras como lama. Eram confusas, ambíguas e não convenciam ninguém que esperava ter uma visão da história. E quanto às amostras que supostamente ele pegou, nunca passaram pelas rigorosas portas da verificação científica. Não houve revisões por pares nem publicações acadêmicas. E quanto às amostras que supostamente ele pegou, nunca passaram pelas rigorosas portas da verificação científica. Não houve revisões por pares nem publicações acadêmicas. Só a palavra de Wyatt diante de uma montanha de padrões arqueológicos. A comunidade arqueológica desconsiderou em grande parte as afirmações de Wyatt devido a vários sinais de alerta relacionados à sua metodologia e à falta de provas confiáveis. Os críticos apontam que Wyatt não usou práticas arqueológicas padrão e que suas descobertas nunca foram revisadas por pares nem confirmadas por outros especialistas na área. A ausência de provas claras e corroborativas torna a descoberta dele difícil de aceitar como um fato. Além disso, vários arqueólogos muito respeitados estudaram a fundo a área do Monte do Templo e não encontraram nenhuma prova da arca nem de qualquer outro artefato que comprove as afirmações de Wyatt. Mesmo depois de muitos o descartarem após suas descobertas anteriores, Wyatt partiu para sua próxima descoberta. O que foi dessa vez? De atravessar o Mar Vermelho. Uma das histórias mais famosas da Bíblia é o Êxodo, onde Moisés tirou os israelitas da escravidão no Egito. Segundo a narrativa, enquanto o exército egípcio os perseguia, Deus dividiu as águas, permitindo que os israelitas cruzassem por terra seca antes que a água voltasse a inundar os egípcios que os perseguiam. Ron Wyatt propôs uma localização específica para esse evento bíblico. Wyatt disse que se tratava do Golfo de Acaba, uma extensão ao norte do Mar Vermelho. Ele apontou a praia de Nuaiva como o ponto exato de travessia. A hipótese dele estava respaldada, na opinião dele, pelas evidências físicas que ele e sua equipe descobriram durante uma imersão no Golfo de Acaba. Entre as descobertas estavam o que Wyatt identificou como rodas de carros com incrustações de coral e outros artefatos. Wyatt acreditava que essas relíquias eram restos do exército egípcio, que conheceu seu desaparecimento durante a viagem. Wyatt também afirmou ter encontrado ossos humanos e de cavalos junto com vários elementos que, segundo ele, faziam parte do equipamento do exército afogado. Além dessas descobertas, Wyatt afirmou que havia uma ponte terrestre submarina na praia de Neverber. Ele sustentou que essa ponte natural teria facilitado a passagem dos israelitas, permitindo que eles cruzassem quando as águas se dividiram. Segundo Wyatt, as formações de coral haviam crescido sobre as rodas dos carros e outros artefatos, e tinham conservado sua forma, o que dificultava seu reconhecimento inicial, mas não o tornava impossível. A interpretação dele foi que essas formas cobertas de coral coincidiam claramente com partes de carros e outros equipamentos militares. Apesar da natureza intrigante das afirmações de Wyatt e sua apresentação do que ele considerava evidências, a comunidade arqueológica e científica, em geral, não ficou convencida.
Os críticos apontaram os mesmos problemas com essa descoberta que com as anteriores de Wyatt. Depois de afirmar ter encontrado a travessia do Mar Vermelho, Wyatt também disse que encontrou a localização exata de duas cidades famosas por sua destruição. Número 4. Sodoma e Gomorra. Dessa vez, Wyatt afirmou ter encontrado as lendárias cidades de Sodoma e Gomorra, que, segundo a Bíblia, foram destruídas por uma chuva de fogo e enxofre devido aos pecados de seu povo. Wyatt disse que encontrou essas antigas ruínas perto do Mar Morto, que já é um lugar bem misterioso. A principal prova de Wyatt foi que ele encontrou um monte de cinzas na área, que ele acreditava serem os restos das cidades que haviam sido incendiadas. Mas não era qualquer cinza. Ele a descreveu como super pura e de cor clara, o que ele achou que significava que o fogo era extremamente quente, assim como diz a história da Bíblia. Depois, havia umas estranhas bolas de enxofre misturadas com as cinzas. Wyatt ficou muito empolgado com elas porque a queima de enxofre é bem parecida com o enxofre que a Bíblia menciona. Ele também notou algumas formas incomuns nas rochas e nas cinzas, que ele achou que pareciam restos de edifícios como muros, ruas e outras estruturas das cidades. Para Wyatt, tudo isso foi um grande sinal de que ele havia encontrado Sodoma e Gomorra. Mas o problema é que os especialistas, os arqueólogos e os geólogos profissionais não acreditam nele. Eles têm algumas razões para duvidar. Em primeiro lugar, a área que cerca o Mar Morto tem uma geologia estranha. Ela tem estado ativa por milhões de anos, e o tipo de material que Wyatt encontrou poderia ter se formado de forma natural. Essas bolas de enxofre poderiam ser simplesmente uma parte natural da geologia da área, não uma prova de uma catástrofe bíblica. E então tem o problema de como Wyatt trabalhava. Ele costumava explorar o solo sozinho ou com alguns poucos companheiros, algo que não é exatamente a maneira usual de como os arqueólogos profissionais fazem, que geralmente envolve muitas escavações minuciosas e uma documentação ainda mais cuidadosa de tudo que encontram. Sem esse tipo de verificação minuciosa e sem outros especialistas que apoiem suas afirmações, é difícil levar a sério as descobertas de Wyatt. Então, embora a ideia de encontrar Sodoma e Gomorra seja sem dúvida emocionante, a verdade é que precisamos de algo mais do que algumas amostras de cinzas e bolas de enxofre para provar algo com certeza. A próxima coisa que Wyatt afirma ter descoberto é a localização de outro evento dramático que aconteceu no passado. O que foi? A ascensão de Korra. Na Bíblia, conta-se que a terra se abriu e engoliu Coré e seus seguidores. Esse acontecimento, conhecido como a Rebelião de Coré, ocorreu porque Coré, junto com Datã, Abirão e outros, desafiou a liderança de Moisés e Arão. Como castigo divino por esse ato de desafio, a terra se abriu e os engoliu, junto com suas famílias e todas as suas posses. E agora Ron Wyatt afirmou ter descoberto o lugar onde esse acontecimento aconteceu. Wyatt se encarregou de encontrar o lugar exato onde esse acontecimento ocorreu. Segundo ele, conseguiu localizar o lugar exato no deserto. Verdadeiro bíblico. Comparando as descrições das escrituras, ele apontou certas formações geológicas, como fissuras ou rachaduras na terra, como evidência de que aquele era o lugar da antiga divisão que engoliu o grupo de Coré. No entanto, as afirmações de Wyatt foram recebidas com um grande ceticismo, para dizer o mínimo. Depois disso, Wyatt afirmou ter encontrado o lugar original onde Jesus foi crucificado. Poderia ser. Número 5. Crucificação e tumba no jardim. Segundo a tradição cristã, Jesus foi crucificado no Gólgota, também conhecido como Calvário, e enterrado perto dali, no que alguns acreditam ser a tumba do jardim. Ron Wyatt entrou na jogada ao afirmar que havia identificado os locais reais desses acontecimentos sagrados. Wyatt fez uma ampla pesquisa e exploração ao redor de Jerusalém. Wyatt questionou o local tradicional marcado pela Igreja do Santo Sepulcro e, em vez disso,
propôs uma localização alternativa fora das muralhas da cidade que, segundo ele, coincidia com as descrições bíblicas. Nesse lugar, Wyatt identificou uma formação rochosa que se parecia com um crânio, o que ressoa com o significado do Gólgota. Perto dali, ele encontrou uma área jardinada com uma tumba que reforçou ainda mais sua hipótese. Entre suas descobertas, Wyatt destacou uma grande pedra que, segundo ele, era a mesma que foi removida da tumba de Jesus após a ressurreição. No entanto, como muitas das afirmações de Wyatt, essa também carecia de conhecimento, confirmação científica e não foi amplamente aceita pela comunidade arqueológica. E então, no final, temos a descoberta mais surpreendente feita por Wyatt. Número 6. Os selos de grão de José. Ron Wyatt afirmou ter encontrado alguns antigos selos de grão no Egito que acreditava terem sido construídos por José. Segundo a história, José salvou o Egito de uma fome massiva ao armazenar grãos durante 7 anos bons, para se preparar para 7 anos ruins. Wyatt acreditou ter encontrado os poços exatos onde todo esse grão era armazenado, perto da antiga cidade de Mênfis, junto ao delta do Nilo. Ele descreveu esses poços como grandes buracos retangulares no chão revestidos de pedra ou tijolo, dos quais estava convencido de que eram os autênticos da Bíblia. Wyatt até tentou respaldar suas afirmações com fotos e vídeos. Mas, assim como com muitas outras de suas descobertas, os especialistas não ficaram convencidos com as poucas provas que ele apresentou. Eles são bem céticos em relação ao trabalho dele. Ron Wyatt definitivamente despertou entusiasmo com suas descobertas e, embora as provas não fossem nada sólidas, ele conseguiu encontrar algo. Nem tudo é fácil de descartar. Dada a grande quantidade de locais e artefatos que ele explorou, é possível que algumas de suas descobertas tenham mérito.